Pode mexer, tá? Não tem problema não. Sinta-se à vontade. 10 segundos aí tá valendo. Bora. Bolura. Vê se ligou seu microfone aí também. Não. Ele tá fugindo da gente. Seu fone tem microfone, hein? Já? Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um podcast que a gente ainda tá decidindo o nome, por isso não falamos ele ainda. O nosso podcast. O nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast só está acontecendo graças a uma equipe por trás dela também que está nos ajudando muito. Leandro, que hoje não quis o microfone. Olha, a gente pediu pra ele, Poxa, a gente Lê. falou, coloque o microfone. Então, palmas para o Leandro. Ele está com vergonha. Ele tá com vergonha. É isso Sigam aí. ele no Instagram. Leandro Sigam Leandro G. Dias. Ponto Dias. É ponto Dias. ou G. Dias? Ponto Dias. É Sigam isso ele aí. no Instagram. Me segue também, né? Me apresenta, né? Eu não vou falar olá, meus amores, mas eu sou o famoso marido da Duda. Esse é o marido da Duda, mais conhecido como Jean Apas, né? Tá Jean Não, mais Apas no conhecido como o Instagram? marido da Duda mesmo. Ok, mas o seu Instagram tá como, amor? Giapas. Eu vou mudar pra Giapas. marido da Duda um É dia. isso aí, gente. E também, deixa eu terminar de apresentar a equipe. E também, só estamos aqui hoje, isso é Graças, possível, isso né? graças ao Babá. Ao babá. Que vocês não podem ver, mas o Babá tem 2 metros de altura, é mais conhecido como meu irmão e está olhando a Chloe nessa gravação, né, amor? Não só a Chloe, né? A Chloe, Jeanzinho, Jeanzinho, Davizinho. tá todo mundo aqui. Pois é, gente, quando o pai e a mãe trabalham juntos, a gente precisa de uma força e a família tá aí pra isso, né? Isso aí. Bom, gente, e agora apresentando pra vocês o nosso convidado de hoje, Diego, professor da UCF. É isso mesmo? Obrigado. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. O Diego, gente, eu quis muito que ele viesse aqui, porque ele é professor universitário de uma das maiores universidades aqui dos Estados Unidos. E ele vai contar pra gente como que foi esse processo. Você que quer ser professor aqui, ou você que quer estudar nos Estados Unidos, é o momento de prestar atenção nessa entrevista, porque vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O mais legal de tudo é entrar, né, nesse mundo de universidade. Então, muitos pensam na questão do visto de estudante para aprender idioma e tudo mais. E tem muita gente lá no Brasil que tá com essa curiosidade de saber como que é estudar dentro da universidade. Será que é realmente um American Pie da vida? Saberemos. Pela risadinha. Tem alguma coisa semelhante. Por aí. Tem alguma coisa semelhante. Ai, meu Deus. Então, a gente já vai chegando na faculdade. Vamos lá, Diego. Conta um pouquinho pra gente como que aconteceu de você hoje ser um professor universitário, né? Vamos do início. Da onde você é? Isso. Vamos lá. Me conta um pouco da sua história. Vamos colocar essa linha do tempo aí. Da onde você é até vir o desejo, a vontade, o sonho ou até mesmo uma oportunidade para você mudar de país. Tá ótimo. Então, eu sou o Diego Buffquin, é um nome meio bizarro, mas é porque eu sou franco-brasileiro. Meu pai é francês, minha mãe é brasileira. Como que é seu sobrenome? Buffquin. Buffquin. É o nome francês do meu pai. Aí é uma longa história, mas basicamente, tipo, eles se encontraram na Ásia, no Japão, em Tóquio, porque meu pai morou lá 2 anos, ele era engenheiro, ele fazia aquelas barragens de água, tipo Itaipu, essas coisas todas. Ele trabalhava para uma empresa francesa que fazia isso, lá no Japão. E aí, a minha mãe, ela foi Miss Brasília. Uau! E depois Olha. Nossa, queremos depois uma foto da sua mãe pra pôr aqui. Ela foi 2º lugar no Miss Brasil. Que legal. Aí depois ela foi pro Japão para participar daquele concurso Miss, eu acho que é Universo, né? Uhum. Nossa, gente, estamos falando com Caramba, um filho filho de de uma quase- Miss Universo. Uau! Meu Deus do céu. Caramba! E aí ela tava lá em Tóquio, tal, participando do concurso e participou lá de um jantar que eles ofereceram lá para as misses, né? Seu pai, Meu bobo pai nada, tava, né? bobo ele não é. Tava lá e se conheceram, se apaixonaram. Ele propôs em casamento a minha mãe algum tempo depois. E aí ele foi morar depois na Indonésia, em Jakarta, na capital da Indonésia. Um brasileiro
que conheceu a futura esposa em Tóquio e que foi morar na Indonésia. Já começou bem, começou bem. É isso aí. E antes do Japão, meu pai já tinha morado também no Laos durante 4 anos. Então, assim, eles têm... Meu pai tem... Acho que ele morou mais de 20 anos na Ásia, assim. Ele Diego, é francês, é muito da sua família isso, né? Porque Já você também... explorar, Você né? vai contar aí a sua história, mas você também conheceu boa parte do mundo. Isso já vem, então, do seu pai, da sua mãe, da família toda. Exato, exato. Que bacana. São os meus pais, né? Que me fizeram viajar tanto, e etc, etc. Então, é isso. Aí, tipo, eles foram morar na Indonésia. Eles moraram 10 anos, se eu não me engano, lá. Aí, casaram, tudo bonitinho e tal. Depois da minha mãe terminar os estudos em Brasília, que ela estudava na UNB, na Universidade de Brasília. Aí depois ela foi morar com meu pai. Ela era super jovem. Eles casaram, minha mãe tinha 20 anos e ele tinha 12 anos a mais. Então ele tinha uns 32, mais ou menos. E aí eles foram morar juntos em Jakarta, na Indonésia. Tiveram a gente 4 anos depois. Você nasceu aonde? No Brasil? Eu nasci em Singapura. Ah, em Singapura. Por quê? Porque eles moravam na Indonésia. Só que naquela época a Indonésia era um país muito pobre, assim, que não tinha bons hospitais. Uhum. Aí, tipo, mas tinha Singapura do lado, que já era um país bem desenvolvido, bem com ótimos hospitais e tudo. E aí a minha mãe foi para Singapura só pra gente nascer. E aí a gente ficou 11 dias lá depois do nascimento e depois voltamos para Jakarta. E aí eu morei meus 6 primeiros anos em Jakarta, na Indonésia. Olha só. Caramba, que demais. Que E demais. aí depois, aí depois fiquei estudando lá, na escola francesa. Lá. Meu pai sempre me fez estudar na escola francesa. Ele Você fala francês? sou fluente. Aprendeu? Né? Porque eu estudei a vida inteira em escola francesa. Que demais. Quantas 4 línguas aos você 18. fala, Diego? Eu falo 4. Quais? 4. Quais línguas? Espanhol, português, inglês e francês. Viu? E a gente aqui lutando Pra falar português. pra falar português. Não é nem o inglês. Já tem o inglês fluente, porque, gente, olha, o Jeanzinho, meu filho, às vezes ele olha assim, eu cantando inglês, ele fala, mamãe, você tem certeza que você tá cantando inglês? Eu acho que não era isso que você quis dizer. Você não quis dizer isso. Mas a fluência que ele tem, né? Você pequenininho já nascendo com uma língua assim, a gente diferente. não vai ter a mesma fluência. É diferente, é diferente. A questão até mesmo do espanhol, né, que a gente pratica bastante aqui, ainda, se não estudar, a gente cria um dialeto, né? Não chega nem a ser o espanhol, é o verdadeiro portunhol mesmo, né? É mesmo. Mas que mais? Conta mais. Aí é isso. Aí, falando de línguas, por exemplo, na verdade, a gente também era fluente em indonesiano. Porque a gente tinha uma babá lá que falava com a gente o tempo todo em indonésio. E o babá? Olha o nosso babá, viu como é importante? Ensinando português pra Chloe. É isso aí. E aí a gente falava 3 línguas, porque meu pai só falava comigo Fala em com a francês. gente alguma coisa em indonesiano. Indonesiano. Ah, mas eu esqueci tudo, aí que tá. Ah, tá. Porque aos 6 anos a gente foi morar na França e nunca mais falei indonesiano. Então, esqueci tudo. Não me lembro de mais nada, assim. Tipo, Ah, mas zero. já tá bom, né? 4 línguas, bom. já tá tá. de bom tamanho. Minha mãe fala, ainda conhece umas palavras e tudo, umas frases. Minha mãe, ela aprendeu legal, mas eu esqueci tudo. E em que momento da sua vida você foi pro Brasil? Eu fui depois de morar na Indonésia, os 6 primeiros anos, e depois de morar também 6 anos na França. Porque eu morei 6 anos em Paris, depois na Indonésia, porque meu pai era de Paris, né? Paris, hein? Meu pai era parisiense. E aí, enfim, aí eu morei dos 6 aos 12 lá em Paris, e aos 12 eu fui morar em Brasília. Aí dos 12 aos 18 eu morei em Brasília. Então foi tipo 6 anos na Indonésia, 6 em Paris, 6 em no Brasília. Gente, então eu preciso corrigir o meu início do vídeo. É. Nós não estamos falando de um brasileiro que veio pra Você América. tá falando de um global, né? Global, do né? mundo Pois todo. é, Vira-lata, olha só. Gente, mas é porque é impressionante. Caramba. O seu português, você fala super brasileiro, né? É aquela questão também, eu acredito que ajudou bastante da sua mãe, né? Devia falar com você desde o início. E os 6 anos, você pegou uma pré-adolescência ainda, né? No Brasil. A gente vê muito o adolescente, o pré-adolescente vindo. As crianças, todo mundo já sabe que é fácil mesmo aprender. Mas quem tem dúvida do pré-adolescente e do adolescente, a gente vê filhos de amigos nossos, tudo. Vem pra cá, 6 meses, 1 ano, já tá falando igual americano. Criança tem uma facilidade muito maior do que adulto Tem uma para inveja. aprender línguas.
Tem uma inveja. E, Diego, assim, para você que morou em 2 países, tal, quando chegou no Brasil, porque a gente tem a experiência da criança que sai do Brasil e vem para a escola americana. Como foi para você, né, sair da França e ir para o Brasil e começar uma... Você chegou na high school lá? Uma boa pergunta. Eu já, sim, eu cheguei, era o que a gente chama de lycée, né, na escola francesa, né, tipo a high school francesa. Tinha 12 anos de idade e tive que me adaptar, viu? Porque sair de Paris para morar em Brasília, tipo, bem diferente, né? E o meu português era muito ruim quando eu cheguei no Brasil. Tipo assim, eu falava um português quebrado, terrível. Não sabia falar direito. Aí, tipo, eu tive que me adaptar, tive que aprender a falar português corretamente e tal. Mas, assim, quando você é jovem, você aprende rápido, né? Tipo, aí, eu acho que em 2 anos eu já era, tipo, fluente em português e já me sentia em casa. Sempre que eu mudava de país, o que eu pude perceber é que eu demorava uns 2 a 3 anos para me sentir em casa. Sabe? Demora, para mim, esse é o processo. Demora uns 2, 3 anos para me sentir realmente à vontade. E foi o que aconteceu em Brasília também. Mas eu acho que isso é para todo mundo, até pra gente que veio pra cá. Eu sempre falo, as pessoas chegam aqui e aí os primeiros meses sempre, né, mandam mensagem, Duda, meu Deus, que saudade, eu não sei o que eu faço, tá tão difícil aqui. Mas é isso, assim, o primeiro ano eu acho que é o test drive, ó. Você ficou um ano inteiro, então ok, você vai conseguir ficar o segundo. Não é nem a questão, assim, do primeiro ano, você já vai se sentir em casa, não. Mas você já sabe que aqui que dá pra ficar. vai ficar, que você vai aguentar as dificuldades, principalmente emocionais, longe de parente, mãe, etc. Tá, o primeiro ano a gente fala que você decide. Tipo, vou ficar. Ou vou voltar mesmo. Não é. A gente sempre fala isso pras pessoas. É isso aí. Porque antes do primeiro ano, a Du mesmo, ela chorava praticamente todo dia. Fazia mala todo domingo pra ir embora. E tinha saudade e tal. Eu confesso que eu acho que eu sou exceção. Eu não passei por essa parte de... Ele já estava adaptado Por essa no depressão primeiro dia. Não. Ele nunca quis, nunca passou pela cabeça dele que teria que ir embora. O meu passava toda semana. Eu até hoje, às vezes, eu acho que toda semana eu penso, como é que eu vou voltar pro Brasil? Você pensa em voltar pro Brasil, não pra França. Ou até mesmo na Europa. Europa. Europa ou Brasil. Mas tudo vai depender da família, se eles estão com saúde ou não, entendeu? Vai depender de muita coisa. Então conta aí pra gente, que a gente acabou cortando, né? Como que foi então pra você chegar numa escola brasileira em Brasília? Escola francesa. Francesa. A vida inteira. No Brasil também você estudou na escola francesa. Entendi. Então o choque não foi tão grande. Assim, eu tinha uns amiguinhos brasileiros lá, e franco-brasileiros, que nem eu, e franceses, e também do mundo inteiro, assim, tinha filhos de diplomata lá da África, enfim, tinha amiguinhos do mundo inteiro, assim, isso era bem, bem legal, assim. E assim, a Brasília é uma cidade muito tranquila, né, tipo, qualidade de vida alta, e a escola era pequenininha, então assim, tipo, acho que em toda a escola, do maternal até os 18 anos de idade, o high school lá, tinha quantos alunos? Era ridículo, era tipo 600 alunos. Pequenininho, entendeu? E então todo mundo conhecia todo mundo, era uma famíliazinha, sabe? Bem. E isso ajuda, acredito eu, ajudou muito, né, pra adaptação, aquela coisa mais. Você não se sentir perdido, porque se você vai pra alguma. Que nem a escola que eu conheci a Du, a gente se conhece desde do high school, né? Ela. E namora desde o high school? A gente namora, né? A gente tem. É que agora eu não vou parar pra pensar, mas se eu não me engano são 21 anos, né? Nossa, 20. Alguma coisa assim, 21, 22 anos. Eu tenho mais tempo de vida com você. Ela é minha amor. primeira namorada e eu fui o primeiro namorado. História, é raro essas histórias, né? Tem as idas e vindas, né? As coisas aconteceram quando a gente namorava. Mas nós somos os primeiros namorados, tanto minha namorada e eu, o namorado dela. E essa escola que a gente estudava particular, ela tinha mais ou menos uns 2.000 alunos. Então aí você imagina, se você chega de outro país, ainda que nem você falou, com o idioma ainda arranhando em português, né? Acho que isso foi de extrema importância, né? Para você se adaptar melhor e tudo mais. Agora, me fala um pouco, você chegou do high school, agora, da onde surgiu, você ficou até os 18 no Brasil, né? Até os 18, Aí se formou, né, no high school. Aí, se formando no high school, da onde veio esse desejo? Ou o que aconteceu para
para essa mudança de país Já novamente? Teve outra mudança de país. Aí eu fui morar na Suíça para estudar Ah, hotelaria. não foi aqui ainda? Não. Primeiro eu fui para a Suíça, fiquei 5 anos e meio lá, estudei hotelaria lá, na parte francesa da Suíça, porque a Suíça é um país bem pequenininho, onde tem 4 diferentes regiões que falam 4 línguas diferentes. Então, assim, tipo, tem a região francesa, então a Suíça francesa, a Suíça alemã, a Suíça italiana e a Suíça romanche, que é tipo assim, eles falam uma língua morta lá, que só se fala lá e na Bélgica. Meu Deus. Então é um paizinho tamanho de, sei lá, deve ser do tamanho de Alagoas, onde se fala 4 línguas diferentes. E eu estava na parte francesa, uma cidade chamada Lausanne. E aí, enfim, eu morei 5 anos e meio lá e estudei, fiz estágios em diferentes lugares. Na Ilha da Reunião, que é uma ilhazinha bem pequenininha do lado da Ilha Maurício, lá no Oceano Índico. Aí em Cannes também, no sul da França. Aí depois eu fiz meu último estágio lá em Barcelona, na Espanha. Gente, que fantástico, né? Conhecer tudo isso. Olha que delícia, meu Deus. Aí depois eu queria muito melhorar o meu espanhol, porque eu já tinha aprendido espanhol na escola, mas estava meio arranhado ainda. Eu queria muito ser fluente em espanhol. Aí depois de terminar os estudos na Suíça, aí eu fui morar na Espanha e eu trabalhei lá 2 anos lá na Espanha, trabalhando em hotéis na Espanha. Aí eu morei 6 meses em Barcelona e 1 ano e meio no País Basco. Mas isso foi já estágio ou você já tinha concluído já? Barcelona foi estágio. Era meu último estágio de 6 meses. E depois o hotel que eu trabalhei no País Basco. O País Basco é uma região que fica entre a Espanha e a França. Perto de Bilbao, enfim. E aí, tipo... Aí lá eu fiquei para trabalhar de verdade. Era meu primeiro emprego oficial, né? Diego, assim, eu quando mudei para cá, o que me pegou muito, assim, morando, foi conhecer a cultura americana, né? Porque quando a gente vem a passeio, a gente nem pensa nisso. Mas quando a gente mudou para cá, a gente sempre comentava isso. Nossa, que demais conhecer mais a fundo uma cultura que não é a nossa, né? Você conheceu várias culturas. O que mais te chamou a atenção morando no Brasil, né? Porque foi uma cultura nova para você. Depois indo para a Suíça. Agora nos Estados Unidos, o que você que conhece várias culturas, né? Ou até classificar assim o ponto positivo de cada uma e o ponto negativo do que você se lembra, pelo menos, dessas partes. O que chamou a atenção do lado negativo e positivo? O que você acha? O Brasil tem aquilo, todo mundo fala muito friendly, né? As pessoas são muito simpáticas, muito alegres e tudo mais. Só que tem aquela outra parte e tal. O que você pode nos passar aí? Que, foi tanto lugar que se falar de cabeça agora. Fala agora, todo lugar que a gente já passou. Brasil, Suíça... Brasil, Suíça, Barcelona... Não, não pode ter, senão só vai falar disso hoje. Então vamos lá. Então, assim, todos têm prós e contras. Todos. Não existe lugar perfeito, eu acho, sabe? Todo lugar tem coisas muito boas e menos boas, vamos falar assim, né? E, então, assim, por onde começar? Bom, a Indonésia eu não tenho muita memória porque era muito criancinha, né? Aí, a França, eu me identifico muito porque meu pai era francês. Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, infelizmente, mas eu me considero 50% francês tal, e gosto muito da cultura lá, sabe? Da história, da comida, das pessoas. Eu gosto muito de lá, sabe? O francês, ele é meio assim mesmo com brasileiro ou pessoas que querem chegar lá falando inglês? É verdade? Eu já ouvi alguns rumores assim de pessoas que foram lá que eles sabem falar inglês, muitos deles. Mas querem que só que eles você. não gostam quando você vem falando inglês com eles ou alguma coisa assim. Você via muito disso? Não, na verdade, o parisiense, principalmente, ele tem uma reputação de reclamar muito. O francês, em geral, é um povo que gosta de reclamar da vida. A gente viu isso no Emily em Paris. Emily em Paris. Netflix. Netflix. É bem aquilo. Você assistiu? Eu assisti 2 episódios, mas... É muito aquilo, assim, de ser bem... É um pouco exagerado, né? Aquele pra trazer a parte cômica, eu acho que eles exageraram um pouco, né? Mas aumentam, né? Um pouco, mas assim, mas é um povo assim, meio reclamão, não tem como negar isso. Tipo, gosta de protestar e aquelas coisas todas. Mas é um povo, cara, quando você conhece eles bem, nossa, um
povo amoroso, um povo... Você se sente especial, assim. Tipo, o pessoal te... Aí, tipo assim, lá, né, o estilo de vida lá é maravilhoso, né? A comida, o vinho, tudo, né? Tudo lá é... O francês sabe viver. É um povo latino também, né? Mas tem essa tendência um pouco de reclamar das coisas e tudo, principalmente o parisiense. O parisiense... Mas lá é muito diverso, assim, por exemplo, você vai para o sul lá da França, Muda é um povo muito, mais né? relaxado, de boa. Aí você vai para o norte, é um povo mais brigão, assim. É semelhante à Itália, dizem, né? É. Italiano é tudo de bom. É tudo de A minha bom. família é italiana, mas olha, quando reúne... Meu Deus. Meu Deus, e fala Meu Deus. alto, e come, e é comida, e é comida. É uma delícia, e abraça, e beija, é assim. Eu adoro. O G todo na dele. É que assim, eu sou muito na minha, assim. Pô, depois que eu conheço, claro, eu falo tanto que... Mas é um choque. É um choque. É, de falar... Mas o brasileiro também tem um pouco essa tendência de falar alto, de expressar e... É aquela misturaiada, né, que o Brasil tem, né? O pessoal que veio da Itália, o pessoal que veio dali, que veio daqui, que acaba trazendo essa parte. Mas o brasileiro ele é muito semelhante a essa parte italiana que veio de falar, gosta de reunir a família toda pra... É que a minha também gosta, só que deles são muito italianos mesmo, sabe, assim, pro meu gosto. Só que vai ver esse vídeo, olha o que você vai falar dela. Ele falou assim, que minha mãe chega, minha mãe e minha irmã, você escuta elas assim... A 2 quarteirões, ela já chega assim, parece um furacão dentro de casa. São furacão. Mas é engraçado, eu achava que você tinha origens alemãs. Eu vejo o teu irmão aqui, parece ser que veio diretamente de Munique. Ó, Tiaguinho, você veio de Munique. Você não tem um... Ele Falam isso de mim também. Um alemão. Um alemão. É turco com italiano. Falam isso de mim também, como me vê, né, mano? Alemão, de Munique. Super, de Munique. De Tá Munique. chique, hein, Tico? Minha esposa é russa. A esposa dele é russa. É mesmo? É. Nasceu e morou... Os pais. Legal. A gente vê uma diferença de cultura com ela, bastante. Ó, fala aí no microfone que o pessoal não tá ouvindo ele falar, mano. Não, eu falei que ele falou que ela é russa. Que ela é russa. A minha cunhada. E a gente falou assim, que é muito diferente mesmo o jeito, né? O jeito. Mas assim, e aí falando do Brasil, o que eu gosto muito, que por exemplo aqui não tem, né? O brasileiro é um povo social, alegre. Demais. Família, churrasco no final de semana, tudo. A gente Faz tem amizade fácil, né? muito fácil. Lá quando eu vou para lá, eu viro amigo do cara lá da padaria, enfim, é tudo tão fácil E aqui no isso Brasil. não existe, né? Tão Isso, engraçado, né? aqui- Você chega na padaria. Aqui não tem padaria, né? Tem. Não Tem por causa de brasileiro. tem por causa de mas brasileiro. Padaria que a gente tá falando do nível Brasil. Não tem. Não tem. Mas você vai assim, em qualquer lugar, mesmo que você vá com frequência, você não se sente em casa, né? Não. Lá, assim, a gente tem um mercadinho no Brasil que a gente sempre vai e se sente assim, já da família. Total. E aqui não, isso realmente não tem. É o país mais individualista do planeta, né? Tipo os Estados Unidos, né? Infelizmente, porque isso segundo uma escala oficial de um psicólogo lá que se chama Hofstede, que calculou o nível de individualismo de cada país. E os Estados Unidos é o país mais individualista do mundo, assim, é tipo, é trabalho, casa, né? Eu conheço americano, por exemplo, a minha mãe, ela namorou um americano durante os 2 anos, que acabou dando errado porque ele, enfim, eu vou entrar no Anyway, deixa pra lá. Aí, tipo, ele... Mas assim, bem apessoado, tal, bem educado e tal. Aí ele, aposentado em Miami. Aí ele falou, olha, me aposentei em Miami, ele tinha o quê? 60 anos de idade? Ele tinha menos do que 5 amigos. E ele morou a vida inteira nos Estados Unidos. Então, assim, você chegar aos 60 anos de idade com apenas 5 amigos, que você nem conversa frequentemente... Ele... É meio bizarro, né? Assim. Ele com ele, né? É muito... Quando eu tinha acabado de chegar, foi no primeiro ano, eu não era a minha amiga, mas do relacionamento dos meus amigos, tinha uma americana. E eu perguntei pra ela. Eu falei, e realmente, como que é essa parte que falam, né? Que vocês não se encontram, os amigos, o churrasco. Eu não falei churrasco porque eles não fazem um churrasco nosso, né? Essas coisas e tudo mais. Ela falou, não. Ela até fechou, ela falou, não. É trabalho, casa.
Né? Pra que tipo, ficar se vendo toda hora, né? ela Não fez uma tem cara isso. assim, tipo, vocês são os amigos e vocês se veem toda semana? Tipo, todo final de semana vocês querem se ver? Porque a gente tem essa coisa mesmo no Brasil, né? Total. Bastante. E é uma das coisas que fazem muito falta, que o pessoal sofre. O legal, assim, de Orlando é porque é um berço, hoje é um berço do brasileiro, né? É muito fácil, às vezes eu me sinto assim, nossa, eu tô nos Estados Unidos, você vê alguém falando inglês em alguns lugares, você fala, nossa, né, precisava ouvir mais o idioma, porque é muito fácil você encontrar brasileiro aqui. Agora é difícil para quem mora muito no norte, né, amor? Norte. Assim, lugares que não tem comunidades brasileiras grandes, não tem mercado. A gente tem amigo que mora no norte e vem para cá fazer compra de comida brasileira. A gente Pelo tem amor outro de Deus, amigo que porque lá não estudou tem. no Kansas. E ele falou que também fez, né, uma faculdade lá no Kansas. Tipo, ele falou, cara, é outro nível. Tipo, não tem. É um ou outro gato pingado ali na faculdade, alguma coisa assim do tipo, na república deles ali, mas ele falou, cara, não tem. Orlando, se você vier para Orlando e não sair um pouco, não estudar e você vier seu idioma, você não pega o idioma. Você não pega. Você pode pegar um pouquinho de espanhol, porque todo lugar que você vai estão falando e tal, mas se você viver na comunidade brasileira, você aí se sente abraçado. Contando que a gente fala, dependendo do motivo que você quer vir para os Estados Unidos, Orlando não é uma das melhores opções. Eu tô indo para ir, vamos imergir na cultura e aprender o idioma. Você vai ver várias culturas diferentes aqui, vários idiomas, Exato. né? É uma cidade bem cosmopolita e, que nem você falou, bem brasileira e tudo. E isso que eu sempre, na verdade, eu gosto disso, porque nas minhas escolas onde eu estudei, sempre estudei em escola francesa, mas meus amiguinhos eram mesclados, tudo né? filho de diplomata e tudo. Então, assim, eu adoro gente, assim, Do mundo conviver todo, né? com gente do mundo inteiro. É uma das melhores coisas que eu gostei de estudar aqui. Eu me formei, eu fiz o inglês aqui, né? Cara, eu conheci gente do mundo todo. Eu estudei com russo, eu estudei Isso com é muito legal. sul-coreana. Com as culturas que você convive. E eu perguntava mesmo, as dúvidas que eu tinha, eu perguntava sobre algumas coisas sul-coreana, indiano, a parte da América do Sul inteira, eu acho Colômbia, Venezuela, equatoriana, o Peru, acho que não lembro se teve alguém. Enfim, eu estudei com o mundo todo, cara, e isso foi muito legal. Não, e eu imagino também, né, na UCF, que é uma das universidades maiores dos Estados Unidos, aqui em Orlando, você deve ter aluno do mundo inteiro. Com certeza. Tem aluno do mundo inteiro, professores do mundo inteiro. Por exemplo, no meu colégio, somos 70 professores, um pouco mais de 70 professores, de 17 países diferentes. Nossa, que legal. Isso é legal. Gente, é muita diversidade. Total. Aí tem gente... Meu chefe, por exemplo, é da África do Sul. O chefe dele é da Inglaterra. O chefe do chefe é chinês. Meu Deus, é o mundo todo aqui, né? E Diego, e os brasileiros na universidade? Tem muito brasileiro na UCF, não tem? Na sua unidade, porque assim, gente, a UCF é enorme, ela tem vários campos em Orlando, cada campo de uma determinada área, então tem medicina, tem hotelaria, o que mais que tem aqui? Tem engenharia, tem medicina, tem arquitetura, business, São várias, artes né? cênicas. É gigantesco, cara. E aí, na sua unidade, então, quantos são os brasileiros, como que é ela? Na minha unidade, assim, não sei quantos brasileiros tem. A minha unidade tem 3.500 alunos, tá? É o Rosen College of Hospitality Management, onde a gente dá aula sobre gestão de hotéis, restaurantes, eventos, senior living, para cuidar dos velhinhos aqui. Gente, eu conheci lá, o Diego me apresentou, é incrível, é muito legal, muito, muito bacana mesmo. E a gente está do lado da iDrive, né? Na Universal Boulevard, no coração turístico aqui da cidade. Então, na minha unidade, tem 3.500 alunos. E de brasileiros deve ter o quê? Uns 70? 60 e poucos? Diego, e dá para saber quem são os alunos brasileiros? A hora que chega, assim, porque brasileiro fala e tal, você já tem, aí, aquele é o grupinho dos brasileiros, tem isso? Às vezes eu vejo pelo nome, sabe? Quando eu olho os nomes dos alunos, eu vejo, essa daí deve ser brasileira ou brasileiro. E entre os nossos alunos, 70% são mulheres.
Só temos 30% de homem lá, porque parece que, não sei, as mulheres gostam de estudar o nosso ramo, essas coisas de hotelaria e tal. Então, tem muito mais estudantes femininas do que masculinos, né? Mas, assim, o pessoal não dá para perceber assim direito, porque o pessoal se adapta, né, aos Estados Unidos. Então, assim, na sala de aula, o brasileiro vai imitar o comportamento americano, né? Ele não vai querer se sobressair. Apesar de ter uma quantidade boa, né, 70, de 3.500 e tudo mais, eles acabam se adaptando. No meu caso, quando eu estudei o inglês, a maioria parecia ser brasileira. Então era nítido, cara, de quem era brasileiro. Quem estudou nas escolas de idiomas aqui, que dão um visto e tudo mais, que nem eu fiz, tem muito brasileiro. Mas tem. Na que eu estudei, a maioria, eu vou colocar assim, uns 70, 80% da escola eram brasileiros. Eram brasileiros. Então, assim, você via. Aquela coisa parecia que eu tava no Brasil. Tinha, vamos falar, na minha sala deveriam ter uns 20 alunos. Desses 20 alunos, 12 eram brasileiros. Entendeu? Então, aí você vê a grande diferença. Antes da gente imergir mais nessa parte da UCF, da gente explicar mais o que é o UCF, que eu quero até falar da primeira vez que eu vi, que foi num jogo que fez no estádio. E que estádio que vocês têm, meu Deus do céu. Futebol americano? E, na verdade, foi o primeiro Florida Cup de soccer, né? O nosso futebol do Brasil. Ah, legal. Quando eu conheci lá. E a gente parou na linha do tempo de quando você terminou a faculdade, fez o estágio, né? Antes no Barcelona, depois você foi trabalhar mesmo. E da onde surgiu os Estados Unidos? Então eu fiquei 2 anos na Espanha, trabalhando em hotéis lá e tal. E aí depois bateu uma saudadezinha do Brasil. Depois de 8 anos de Europa, né? Fiquei dos 18 até os 26, 7. Lá, 26, né? Na Europa. E aí, aí bateu saudade da minha mãe, que morava em Brasília, etc, etc. Aí eu falei, bom, tá na hora de voltar pro Brasil. Só que daí eu voltei, não para Brasília, eu voltei para São Paulo. E aí eu morei 4 anos em Sampa. Lá no Brooklyn e tal. E aí eu trabalhei em hotéis e restaurantes em São Paulo. Durante 4 Ali perto anos. da Berrini? Eu trabalhei no hotel Bourbon Convention Ibirapuera, lá perto do shopping Ibirapuera. Sim. E trabalhei nos 2 restaurantes, o Kinoshita, que é um restaurante japonês de alta gastronomia lá na Vila Nova Conceição, e o General Prime Burger, que é a rede de hamburgueria gourmet que eles têm lá no Shopping Marketplace, lá no Itaim Bibi, enfim. Aí eu trabalhei lá também nessa hamburgueria. E aí eu fiquei 4 anos em São Paulo, então, trabalhando em hotéis e restaurantes. E aí... Isso com quantos anos você tinha? Dos 26 aos 30. E aí? Aí depois, minha mãe... Ela viu que eu estava passando uns perrengues, porque ela me viu trabalhando em restaurantes, longas horas, final de semana, etc, etc. Ela viu que eu não estava muito feliz. Aí ela falou assim, mas por que você não vai... Tem uma feira de franquias, de franqueadores, que está rolando agora lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Por que você não vai dar uma olhadinha para ver se, eventualmente, tem uma rede de restaurantes aí que você se interessa e que, eventualmente, vale a pena trazer para o Brasil? Aí eu falei, bom, então... Minha mãe beleza, tá querendo que eu dê uma olhadinha lá, todas as contas pagas e tal. Aí eu vou lá. Aí sim. Baita visão. Não, sua mãe teve uma baita visão. Demais. Aí eu fui para Washington, D.C., nessa feira de franqueadores. E não vi nenhum franqueador bacana lá. Tipo, novidade, que fosse diferente de tudo, que já não tivesse no Brasil. Não vi nada de muito interessante lá. Além disso, o pessoal pedia um capital absurdo, assim, tipo, você tinha que ter X milhões de dólares para abrir 10 unidades em 6 meses. Um negócio meio absurdo. Aí eu não tinha essa grana toda, aí, enfim, aí depois o que eu fiz? Aí depois eu fui visitar uma amiga minha lá em Raleigh, na Carolina do Norte, que morava lá, que estudava na North Carolina State University, que é uma universidade pública muito boa. É maravilhoso Carolina do Norte também, né? Bem legal. Eu acho lá um
lugar que eu moraria, eu gosto. Ah, é bem legal lá. Muito clima, né? Enfim, você tá no sul dos Estados Unidos aí, mas o pessoal educado, tal, super educado. Então, aí eu fui visitar ela lá, que ela estava estudando lá. E lá eu comecei a pesquisar, já que eu não tinha encontrado nenhum franqueador interessante na feira, né? Aí eu fui lá pesquisar mestrados dos Estados Unidos, para saber se tinha algo bacana aqui, para eventualmente enveredar para essa área, para fazer o meu mestrado. Porque eu sempre quis fazer um mestrado, sabe? Eu só tinha a graduação, né? E eu queria eventualmente fazer um mestrado algum dia. Aí eu estava pesquisando e tal, aí eu pesquisei tudo, escolas de negócios nos Estados Unidos, na França, né? Comecei a olhar na internet. E eu vi que tinha uma escola de negócio francesa que tinha acabado de abrir um campus em Raleigh, na NC State University, onde eu estava hospedado na casa da minha amiga. Nossa! Caramba! Uma mega coincidência. Aí, tipo, eu falei, nossa, eu tô aqui em Raleigh e essa escola de negócio francesa, Aqui? bem legal, acabou de abrir um campus Acho aqui. que é pra ser, acho que é pra eu ficar. Aí eu fui lá no campus, lá, ver como é que era o negócio. Falei lá com o gerente, lá, o coordenador lá do campus, o francês lá, o Pascal. Aí eu adorei o campus, adorei tudo lá. E aí eu me inscrevi e deu certo, eles me aceitaram. Pra fazer já um mestrado. Para fazer um mestrado. Que legal. Porque os Estados Unidos ele é muito aberto para quem vem fazer mestrado, né? Porque, assim, para estudar inglês, a gente vê que eles estão sendo chatos com relação a visto. Mas para quem vem fazer mestrado, eu vejo que eles são muito mais abertos, tanto os Estados Unidos quanto as universidades, né? Total. É muito fácil para você que quer fazer um mestrado na UCF ir lá fazer a matrícula, né? Não é nada burocrático, é super fácil, não é? É bem tranquilo. E por muitas vezes a faculdade mesmo paga para você estudar. Não foi? O doutorado. O doutorado. A gente tem o caso da nossa amiga, né? Que foi isso que ela conheceu o marido dela, que a gente vai trazer ela aqui ainda. Gi, ela tava contando da história. Ah, sim. Que eu não sei se não me engano foi ela ou o irmão dela que a faculdade pagava para depois ele trazer o conhecimento. Você também, né, Diego? Você contou alguma história, acho que de algum aluno, alguma coisa que foi assim, né? O mestrado ao UCF viu que ele era... Foi isso, mais ou menos? O mestrado, assim, no geral, tá? O mestrado aqui nos Estados Unidos é para alunos estrangeiros e tal, é caro, né? Tipo, por quê? Porque é assim que as universidades ganham o seu dinheiro, basicamente. É cobrando caro dos alunos estrangeiros. Para graduação e mestrado, geralmente, é um pouco caro. Agora, se você quiser fazer um doutorado, ali, tipo, 90% dos doutorados aqui nos Estados Unidos, se você for muito bom, tá, gostarem de você, acharem que você tem um perfil bem bacana para fazer pesquisa, dar aula e tudo, aí 90% dos alunos de doutorado aqui ganham bolsa integral. Não pagam absolutamente nada. E além disso, você ganha um salário, porque você, durante o doutorado, vai ter que dar aula e fazer pesquisa. Foi exatamente isso daí que a Gisele contou. Foi o que aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu fui aceito... Então, primeiro eu fiz o meu mestrado na Carolina do Norte, que durou 1 ano só. E no meio do mestrado, eu estava gostando tanto daquela experiência. Eu estava estudando com uns moleque franceses, uns alunos franceses, de 22 anos de idade, eu estava com 30, era o mais velho da turma. Todo final de semana a gente, enfim, enchia a lata lá. Agora vai entrar no American Pie. Agora eu pergunto, amor. Então, antes de entrar na parte de dar aula, vamos falar com o aluno, né? É isso aí. E faculdade, é realmente o que a gente assiste nos filmes? Gente, porque é só festa, né? Então, lá é todo final Pela de semana. cara dele, amor, é mesmo, viu? E não é ruim, não. Foi tipo assim, Bons tempos daqueles. Foi um dos melhores anos da minha vida, o mestrado. Foi sensacional. Tem muito disso de fazer festa Não, isso é no colegial. Fraternidade. Fraternidade. É faculdade. Faculdade. Tem os fraternities e os sororities, né? Em qualquer universidade americana, e o pessoal lá é farra brutal, assim. E você tem que fazer alguma coisa, assim, por exemplo, para poder entrar em uma determinada fraternidade? Eu, como nunca participei, né, de fraternity or sororities, eu acho assim que eles selecionam, obviamente, porque tem certas vagas, só números,
né, de vagas específico aí. E aí, tipo, tem uma seleção aí. Você tem que fazer... Você tem que ser... Assim, dependendo do sorority ou do fraternity, você tem que ser bom em esportes ou ser um bom aluno, então... Ou de família que já foi ou de antes, família que né? já foi, pais e mães. E tem pessoas que são gerações inteiras, avós, pais, filhos, que vão sempre no mesmo fraternity or sorority. Gente, isso é tão legal. Eu acho isso tão fantástico. Não, essa parte da eu ia cultura querer é fazer sensacional. tudo que eu vejo nos... Não, tudo não. Tudo, As amor. festas não. Não, Amor. não. Não era Por isso que eu favor, queria amor. dizer. Você é cristã aí. Ô, gente, apaga, edita isso aí, Lê. O que eu quis dizer é que eu ia querer entrar em fraternidade, eu ia querer fazer, assim, poder Festa, aproveitar ao ia máximo, nas né, festas. de uma faculdade. É que a gente vive no Brasil assistindo filmes dos Estados Unidos, né? Então a gente começa a pensar como é e tal. Não, eu acho que nenhum brasileiro vai falar que eu não gostaria disso, né? Porque o brasileiro já gosta de festa, Total. já gosta de churrasco, já gosta de farra. Aí você entra num negócio desse, eu imagino. Eu entendi, amor, pode ficar tranquila. Eu imagino que tenha tanta festa assim, porque a grande maioria, não é igual no Brasil, né, que a gente sai de casa quando casa. Aqui, você sai de casa aos 18 anos para fazer a faculdade. Então, geralmente, a pessoa já mora na casa dela, já mora ou na faculdade, né, a sua unidade tem Campus, né? o campus, Sim. tem os dormitórios, então Total. já é muito, né, imagina. Independente. Independente. O pessoal sai de casa aos 18, depois vai estudar e morar lá, né, perto da faculdade ou então dentro da faculdade. E a partir dali, depois dos estudos, né, vai começar a trabalhar e morar sozinho, né? Eu já falei pro Jeanzinho, vai ficar salvo esse vídeo, você só sai de casa O quando CF. casar. Não, ele vai fazer o CF, porque aí O aqui CF perto que é do lado não de tem casa, desculpa de falar que vai já morar lá, temos um entendeu? professor aqui que vai nos ajudar. Não, pode já tirar o cavalinho da chuva. É aqui perto da gente. A gente é bem brasileiro. Né? Ô, Diego, e para um brasileiro entrar na UCF, como funciona? É um processo fácil? É que nem é um processo, é o mesmo processo para todo aluno estrangeiro, na verdade, todo aluno internacional, é o mesmo processo. Então, assim, basicamente, o aluno vai ter que passar um teste de inglês, né, um TOEFL Ou o próprio teste da faculdade, alguns eu sei que tem, né? Tem vários tipos de teste de inglês para eles saberem qual que é o teu nível, né? Se você tem capacidade de escrever em inglês e ler um texto em inglês, e etc, se comunicar em inglês. Então, você tem que passar esse teste e tem que ter um resultado ali adequado, né? Mínimo exigido pela universidade. Tem um teste de inglês que você vai ter que passar. Você vai ter que também traduzir todos os teus transcripts, né, no high school, se você fizer uma graduação aqui, ou então teus transcripts como é que se fala transcripts? Histórico escolar. Histórico escolar, vai ter que traduzir para o inglês, enviar para a faculdade para eles analisarem, tudo bonitinho. E TOEFL, currículo, né? Eles vão analisar tudo isso, como qualquer faculdade, né? E aí é isso. Aí depois eles vão te dar uma resposta em função das notas que você teve lá atrás. E você se qualifica para estudar você lá. se qualifica, né? Mas não é muito complicado. Assim, você pode fazer tudo online. Hoje em dia, você faz online tudo. Tipo, é um processo muito simples. Só para o pessoal entender isso, a gente não está falando em migratório, né? A gente está falando... É isso para a faculdade, porque a partir do momento que a faculdade fala, ó, tá tudo ok, aí você entra com o pedido de visto de estudante. E aí depende da imigração se realmente Aí você são vai estudar ou outros não. 500. Mas isso você aí. falou de valores que é muito caro. Quão caro seria estudar numa universidade um brasileiro, por exemplo? Então, as universidades dos Estados Unidos, que sejam públicas, vamos falar das públicas, porque as privadas é a taxa mesma para todos, porque você seja americano ou estrangeiro. Se você, por exemplo, vai estudar em Harvard, você vai ter que pagar $55 mil ao ano. Pouco importa se você é americano ou se você é estrangeiro. Mas faculdades públicas, todas elas cobram 2 valores diferentes. Uma para que a gente chama de in-state tuition, que é para os residentes do estado onde a universidade está localizada, in-state tuition, e out-of-state tuition. Então, in-state tuition, que é para os alunos
cujos pais pagam impostos na Flórida, é de $6.600 ao ano. Ao ano, isso daí não Ao é ano. questão de trimestre, semestre, que alguns cobram dessa forma, né? Não a pública, da privada eu sei que alguns cobram a cada 3 meses é um valor, ou essas questões. Esse é o ano 6 mil. Um valor bem razoável. Mas isso porque os pais pagam Residentes imposto. Por quanto pagam tempo impostos. ele tem que pagar imposto? São Um ano. um ano. 12 meses. Porque isso é importante dizer. Frisar porque, bastante nisso, porque, né? Não é só morar aqui. Não, o que é importante é que, assim, se você quer fazer uma faculdade e mora, sei lá, em Washington, mas sua faculdade é em Nova York, vale a pena você ir, E morar antes. a família morar antes, porque vai pagar. Qual o valor, só para eles terem ideia de como é diferente? Então, para os alunos que moram na Flórida, ou cujos pais moram na Flórida, é $6.600 por ano. Para alunos que não moram na Flórida, que moram em outros estados dos Estados Unidos, ou que moram no estrangeiro, que é o mesmo valor, tá? É $23.800. Discrepante. É muita diferença. É 3,2 vezes mais caro Meu Deus. para quem não mora na Flórida e paga imposto na Amor, Flórida. o Jeanzinho tá feito, amor. Ele vai ver A gente paga imposto. Mais de um ano. A gente paga imposto. A vida inteira, Acredito né? que o pessoal está se perguntando. A UCF, privada, pública, porque a gente não falou isso, né? Onde você trabalha? Pública. É uma universidade estadual pública, a UCF. Legal. Porque tem universidades federais também, né? Tô amando cada vez mais a UCF, viu? Depois dessa, então... A UF, por exemplo, a University of Florida, é federal pública. A UCF é estadual pública. Que é porque quem gerencia é o governo da Flórida. Né? A UF é federal, aliás, é a única federal. Né? Só tem uma universidade federal, eu acho que por estado. Por estado. As outras públicas são estaduais. Diego, cara, isso daí é muito esclarecedor. Até pra gente que mora aqui, não é só o pessoal que tá vendo lá do Brasil. Pô, muito legal essa questão do desconto, do valor, do incentivo. Não é um desconto, um incentivo, né? Você está pagando os impostos do Estado. A faculdade administrada pelo Estado. Então, muito legal. Pode falar. Uma coisa que eu acho que é interessante falar também, né? Eu sei que você, por falar francês, espanhol, ter o inglês fluente, português, a aceitação deve ser mais fácil nessas universidades. Mas você já viu algum amigo seu sendo professor, né, sofrer algum tipo de preconceito por ser brasileiro? Ou estrangeiro, né? Ou estrangeiro, no geral. E alunos também, né? Porque aqui a gente vê que não tem isso porque recebe o mundo inteiro. Mas tem cidades, você morou em cidades que não era assim. Você sentiu isso? Alguém, ou até mesmo com você, algum tipo de preconceito? Como professor, eu nunca senti... Porque, por exemplo, que nem eu te falei, meus chefes são chinês, sul-africano... o inglês, né? Você falou, e como vai ter preconceito um com o outro, né? Mas, ok. Fica mais difícil. Não, então, mas... os alunos. Antes da gente entrar nisso, que a gente já tá abordando pra caramba, eu tô com uma dúvida que eu quero saber. Tá, entendi, aí você estudou o CF na sua vida. Como que apareceu? Você até então fez seu mestrado lá, foi Carolina do Norte, né? Aí você veio pra Flórida. Quando que você veio? Aí depois eu fui pra Carolina do Sul fazer o doutorado. Meu Deus, esse homem é rodado, gente. Durante 3 aninhos na Carolina do Sul, pra fazer o doutorado. E aí lá era muito menos festa, viu? A gente tava falando de festa, né? No mestrado eu consegui me divertir muito, mas no doutorado foi horrível. Eu vivi 3 anos trancado numa livraria lá estudando. Só estudando. Aí foi barra. Mas também, né? Bolsa integral. Ganhando um salário para fazer pesquisa e Você tem que se dedicar, né? Tem que trabalhar, não é mais o mesmo... Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Porque no mestrado não tinha nada disso. Eu que pagava o mestrado, né? Quer dizer, minha mãe, coitada. Mas É o anjo da sua mãe. Mas no doutorado ela mora aqui agora ou não? Não, ela mora em Brasília. Brasília. Eu acho que ela não sai de Brasília, não. É mais difícil, né? Como é que ela namorou um americano? Ele foi pra lá? Ou foi só online?
Fiquei Então. curiosa. O Tinder. O Tinder Eu acho que ela americano. encontrou ela num aplicativo desse, porque ela ficou um tempo solteira e tal, né? Aí eu falei pra ela, por que você não vai nesses aplicativos, né? Conheço algumas Conheça, pessoas que a mãe dessas pessoas conheceram A gente pelo viu gente Tinder que mesmo. casou Os aplicativos de porque- relacionamento, porque ele não paga nada pra gente patrocínio, viu? Viu? Se quiser, a gente fala o nome. E aí eu acho que ela foi assim, através de um aplicativo, não me lembro qual. Ela encontrou um americano. Uau! Aí ela vinha e lia, era assim. E eu morava já aqui, né? Eu estudava aqui, né? Filho, tô indo aí te visitar. Nossa, mãe, você me vem com tanta frequência pra Aí na cá. Carolina do Norte, ela, eu errei desse em Miami. Ai, que legal. Pô, eu tava torcendo, mas não deu certo. Aí esses 3 anos que você estudou de lá, aí você veio alguma proposta ou você se interessou de descer ainda mais e vir pra cá? Boa, então, depois dos 3 anos de doutorado, aí comecei a procurar emprego, né? Antes do doutorado terminar, na verdade. A partir do terceiro ano, comecinho do terceiro ano, eu já comecei a procurar Desculpa emprego. perguntar, você estava com algum tipo específico para tipo de visto específico para cá, de estudante, por exemplo? Você Um tinha F1 Visa normal para normal, estudante. entendi. É. Como brasileiro, você tirou do Brasil. Exato. Desde a Carolina do Norte. Você veio Isso, com é, ele, F1. aí Comecei a mudou estudar. pro Tá. sul, F1. F1, sempre F1 enquanto eu era estudante. Da né? parte de emprego, você pegou aquele visto OPT, que falam quando tá formado. Exatamente. Aí, assim, na parte de emprego, eu não tive que passar pelo OPT, porque, assim, quando eu me formei na Carolina do Sul, aí tipo assim, no terceiro ano, eu passei um monte de entrevistas e tal, e eu vim aqui em Orlando fazer entrevista, o pessoal gostou de mim e acabou me contratando. Eu recebi a oferta de emprego, acho que em fevereiro, e me formei lá na Carolina do Sul em julho, e comecei a trabalhar em agosto. Então, quando eles me fizeram a oferta de emprego em fevereiro, aí obviamente eu aceitei, né? Porque eu adorei o campus aqui em Orlando e tal. Eu falei, Clima, nossa, tudo mais. É depois maravilhoso. de 3 anos de Carolina do Sul, que é meio interiorano lá, falei, bom, agora eu vou morar de novo numa cidade grande, bacana. Então, eu aceitei a proposta e tal. E aí, aí eles entraram com um visto que se chama H-1B, que é um visto que eles dão para, geralmente, sabe, uns especialistas, tipo professores, ou então quem trabalha na área de TI, sabe? Esse pessoal que já tem mestrado, doutorado, eles dão esse É um visto. tipo de especialidade, né? Pra quem tem habilidade, especialidade específica pra alguma coisa. É um H-1B, que é um visto de 3 anos, renovável por mais 3. Então você pode ter um H-1B por até 6 anos. E aí, tipo, mas o que é bacana é que quando você trabalha em universidades, eles primeiro você entra com esse H-1B. E eles, a universidade, já entram, assim que você começa a trabalhar, eles já te sponsorizam o teu green card. Né? Que legal. Aí eles... Não deixam vencer e Não acabou, deixam né? vencer. Que legal. Né? Porque o contrato de professor... A não ser que você faça um trabalho terrível, que eles não botem fé Que em não você. tem interesse. Aí eles não vão nem entrar com esse processo todo aí do green card. Mas se não, se eles gostarem de você, você pode... Eles vão te sponsorizar e tudo. E É bem, bem legal isso daí você ter colocado, porque as pessoas que querem vir estudar, às vezes ficam com esse medo, com esse temor, né? Pô, aí eu vou, tô me formando, me apaixono, porque é muito difícil não se apaixonar por esse país. Eu falo por mim, é muito bom. E até as pessoas que vão embora, às vezes, por questões sentimentais, sempre falam com a gente depois, pô... Eu deveria ter ficado... Não vou falar 100%, mas vamos colocar uma margenzinha de erro aí de 10%, 90% das pessoas. Mas até então, todos que eu conheço foram 100%. Tem saudade daqui. É mesmo. Mas é um temor que as pessoas têm, né? Fala, pô, estudo, me forma aí, se eu quiser ficar aí. São possibilidades, N possibilidades, não são poucas, né? Eu tenho alguns amigos, eu tenho um grande amigo meu que se formou, que ele foi para essa parte do OPT, que ele não chegou nem de ser contratado. Ele teve esse tempo para procurar e trabalhar na área que ele se formou, né? Então Mas então ele se formou... Ele se formou em business aqui e com ele formado, ele entrou ou um pouquinho antes da formatura, ele aplicou para o visto OPT. Isso. E eles deram 1 ano para ele, para você está formado, você tem 1 ano dentro do país agora, para renovar e você continuar dentro do país, ele teria que estar trabalhando dentro da área dele. Do ramo dele. Do ramo dele. Esse negócio de OPT, se quiserem, posso até explicar um pouco. Então, Claro, realmente, claro. qualquer aluno brasileiro que vem estudar nos Estados Unidos, seja graduação ou pós, o que seja,
tem direito a trabalhar um ano, pelo menos um ano, legalmente, com esse visto que se chama OPT, né? E se você estudar um STEM degree, o que é STEM? Science, Technology, Engineering and Math. Se você estudar Um desses. você tem o OPT é de 1, podendo aumentar para mais 2 anos, ou seja, 3 no total. 3 anos no total. Então, se você fizer um STEM degree, por isso que vale a pena o povo público brasileiro que gosta de matemática, engenharia, ou tecnologia, ou ciência, se vocês quiserem vir estudar aqui, vocês podem ter certeza que vocês terão esse visto de OPT que durará 3 anos e não só um. Que não são para todos, né? No caso, quem pegar uma dessas categorias que você colocou aí. Essa legal. é uma área aqui nos Estados Unidos que é muito bem vista, né? Assim, até mesmo para quem já tem a faculdade, já trabalha com isso no Brasil e quer vir trabalhar aqui, as empresas contratam, né? É mais fácil você entrar com visto de trabalho aqui, estando nessa área, do que em outras, né? É isso aí. Quiser vir ser enfermeiro aqui, ou... Área da saúde. Área da saúde em geral. Eu não vou falar dos Estados Unidos inteiro, você tem mais conhecimento em outros estados. Mas eu vejo que Orlando, ele pede, né? Ele não é nem que, vai ser fácil. Não, ele pede, venha, por favor, Estados Unidos inteiro, né? Geral. E até, enfim, se você é enfermeiro no Brasil, eles estão tão desesperados de encontrar enfermeiros aqui competentes que eles até sponsorizam outros vistos para você, um EB, como é que se chama? O EB2, O EB2, EB3, né? Que é o de trabalho. Tem certos ramos que estão desesperados aqui, que estão prontos para sponsorizar. Só tá esperando os profissionais capacitados virem, né? Isso aí, né? Mas, gente, lembrando, assim, não é só porque você tem a faculdade de enfermagem, por exemplo, que você pode vir trabalhar aqui. Você precisa revalidar o seu diploma, porque ele não vai valer aqui. Tem um processo, você precisa ter o idioma fluente, principalmente na área da saúde, para conseguir revalidar. Você tem que ter uma nota no TOEFL. Existe um processo e tem empresas que fazem esse processo de revalidação. Então, aliás, qualquer vaga de emprego que eles peçam o ensino superior completo, você vai precisar revalidar aqui, né? Que é a equivalência das matérias, né? Então, alguns com alguns steps a mais, outros com steps a menos, mas precisam. Cara, que demais. Essas empresas que revalidam, assim, por exemplo, quando você quer estudar uma pós aqui, você fez uma tua graduação no Brasil, tem basicamente 2 grandes empresas que revalidam aqui. A Joseph Silney and Associates e a World Education Services, a WES. Por exemplo, se você quiser vir estudar na UCF, na University of Central Florida, para uma pós-graduação, você vai ter que validar o teu... traduzir e validar a tua graduação numa dessas 2 empresas. Joseph Silney e WES, World Education Services. Muito bom, gente. Já anota aí. Ou deixa o comentário, né, no vídeo, se tiver alguma dúvida, a gente coloca lá isso mesmo, link, gente, alguma comentem coisa. aqui. Comentem. Coloque. Se a gente ainda não tá com o nome ainda completo, deixa lá uma sugestão no nome do podcast. Se você quiser dar uma sugestão também, tá, Diego? A gente está escolhendo nomes. Temos alguns prediletos aí aqui, só que ainda não entramos em acordo. Gente, olha... Pensa em 2 pessoas com opiniões diferentes sobre vários, né? Cara, sobre o nome. Eu acho lindo o nome, ele acha horrível. Eu e ela, com gosto, a questão de alguns gostos, a gente é 880. A gente é 880. É mesmo. Duda e marido. Marido da Duda. Marido da Duda. Duda e marido da Duda. Vamos ver qual que sai aí. Temos também, não colocando além da participação minha, né? Especial, junto com a Duda, temos o Leandro também. Que no próximo que não quer falar. De microfone. O próximo vai estar de microfone com a câmera virada para ele. E a gente também no próximo vai ter apresentar o babá. Não, vai ter o videozinho do babá ele chegando. Vamos fazer. Vamos fazer a preparação ele chegando. Gente, vocês vão ver como babá que chega chega. de Harley, vindo cuidar da neném. Não conta. Porque é tão engraçado o pessoal, né? Ai, porque a babá, que babá que vai ficar com a Chloe? Eu tenho um especial, meu irmão. Você anda de Harley aqui? De show. Oi? Meu irmão tá falando que ele anda de... Ele foi presidente do motoclube lá no Brasil. Esse é o nosso babá. E foi coordenador da Liga Mundial de Bikes.
É isso, gente. É o currículo dele. Quem Tá vendo? quiser Se de quiser babá contratar nos uma Estados babá, Unidos. já temos aí uma indicação boa. Então deve ser paraíso aqui pra você, né? Uma delícia, sem capacete ainda. É, né? É, gente, aqui não precisa de capacete. Não que eu ache legal isso. fora a segurança também, né? É, mas eu aqui o pessoal anda sem capacete porque não é lei, né? Igual no Brasil. e se você tem vontade, não anda sem capacete, não. Porque se você andar, você não vai querer mais colocar o capacete. É. Porque é muito bom. A estrada é lisinha. Cara, no Brasil, eu tinha desistido já de ter moto de novo, né? Porque, por causa de criminalidade, eu fui assaltado. Eu comprei uma moto quando era bem novinho, a gente namorava. Parcelei em 36 vezes, andei 2 meses, paguei o resto. É, e foi na frente Na frente da casa né? dela. Um bairro bom, em Guarulhos, tudo mais. Hã? É... Ele tá falando que foi 2 crianças de 7 anos que... Mas aí aqui eu tive Levou a moto. vontade e comprei. Eu tive uma Speed, né? Ele já gosta de chopper já e tal, mas eu tive uma Speed, fiquei 1 ano, só que aí a Du engravidou. Quando eu comprei, ela engravidou, ela não andou na moto. Não, E ela pilota essas coisas, ela não andou na moto. Não andei na moto. Porque eu comprei, eu acho, não deu uma Fala semana. o valor de uma dessas aí, Speed, para o pessoal ter ideia. Quanto Tá, custa aqui? aqui eu tive uma R1, né, 1000 cilindradas. No Brasil, quanto custa? No Brasil ela deve custar, me ajuda aí, Thiago, uns 70. A que eu tinha do ano usada, uns 70 mil reais. E aqui? Aqui, 6 mil dólares. 6 mil 30 dólares. mil reais, então. É, hoje com o dólar alto, né? Hoje com o dólar alto seria isso. Imagina, na época que eu comprei, eu acho que o dólar tava 3 e alguma coisa. Então era O menos. poder de compra aqui não tem o que falar. Não, né? não dá É pra- muito diferente. É mesmo. Mesmo com essa alta, algumas coisas ainda é discrepante, né? De muitas coisas. Mas isso daí, enfim, vamos deixar pra lá, senão o pessoal vai entrar em depressão que tá vendo. Mas assim, eu queria ter sempre bastante no Brasil. Tinha alguns medos, principalmente uma Speed atrai muita atenção lá no Brasil, questão de roubo e tudo mais. Mas também você ter uma Speed com uma estrada ruim, o perigo é muito grande, né? Estourar um pneu, alguma coisa assim. Você pilota? Eu me tenho medo, assim. Tem de- medo? Mas é bom, quem tem medo é o que não vai fazer besteira, entendeu? É. O problema é quando você tá totalmente confiante. Aí é onde acaba surgindo as besteirinhas. Tá, paramos agora. Paramos. Cara, eu sou apaixonado por moto, eu gosto mesmo e meu cunhado Voltando ao gosta. assunto da faculdade. Mas voltando, faculdade, imagina, faculdade de moto, dá pra ir de moto aqui, sem dá. capacete, tá vendo? Não, com capacete. Hoje Que dá dá. pra andar de moto elétrica também, né? Tem. Se eu não me engano, a Tesla tá querendo lançar uma, ou já mesmo, lançou, já né? A Harley lançou. Davidson já tá rolando moto elétrica na Harley Davidson, Moto né? elétrica, gente. Vocês sabiam disso aí? Aham. É a tendência. No Brasil, eu sei que Sabia, já a gente tem vai uma lá fazer um elétrica podcast com você sobre esse assunto, funcionando em e breve. rodando. Eu vi algumas pessoas utilizando. Não conheço a marca que tá lá no Brasil. Mas tá dando super certo. Aqui a gente vê que dá super certo. Porque aqui você vê o skateboard elétrico, você vê Tudo elétrico, né? Impressionante. em português, o nosso patinete, que aqui funciona. Até mesmo, eu conheci uma pessoa que estava fazendo no CF e ele não tinha carro. Ele era um estudante, o pai pagava a moradia dele, essas coisas e tudo mais. Ele andava de patinete. Porque quando o pessoal, quando vier Falando em conhecer... moradia, O quê? Peraí, amor, rapidinho, você falou disso. Pagar moradia, né? Eu sempre fico pensando nisso quando eu vejo os filmes. Tipo, a pessoa ainda tem que pagar a faculdade e tal. Quanto que custa uma moradia? Tipo, a faculdade... Vamos paga voltar um pra valor? faculdade. Vamos voltar não, pro porque agora eu foco, fiquei boa. curiosa, Você falou, eu pensei nisso. Né? Pra quem tá no Brasil pensando, nossa, quero estudar lá. É muito caro ou a faculdade, assim, que estuda lá ganha Existe moradia? uma Ou bolsa, tem uma né? bolsa, uma Assim, meia bolsa? os valores que eu falei no começo, de $23.800, está para alunos estrangeiros ou que não moram na Flórida ou que não pagam seus impostos na Flórida, tudo tem que ser levado com um grão de sal. Sabe por quê? Porque a gente oferece muita bolsa nos Estados Unidos. Então, assim, se você tiver boas notas e tem até bolsa para alunos que vêm da América Latina, que a gente chama de LAC Scholarship. Então, assim... Mas Pra atleta tem bastante pra também, né? atleta, tem, enfim, mas se você for um ótimo aluno, se você vier de certas regiões do mundo, etc., tem bolsa para você. Ou se for um atleta. Agora, as bolsas, elas
não vão cobrir todos os gastos. Elas são bolsas que a gente chama de bolsas parciais. Então, são bolsas de $2.500, $5.000. Né? O que, enfim, se você conseguir 2, 3 bolsas de $2.500 a $5.000, você já paga um bom montante já, né? Com certeza. E então, por exemplo, só no meu college, no Roseman College of Hospitality Management, a gente oferece mais de $240 mil de bolsa por ano. Nossa, é muito Só coisa. no meu college. Que legal. Então, agora, se você for da Flórida, aí consegue Aí muita você coisa. consegue muito mais bolsa. Isso é assim. muito legal. Legal. Isso é muito legal. Você tem a média de preços de quem não consegue essa bolsa de dormitório? Por exemplo, se você souber, por exemplo, da O tua dormitório universidade. é da universidade. É da Facu, É da a gente tem faculdade. mais de 6.800 beds, né, camas para os nossos alunos. Enfim, então a gente tem mais de quase 7 mil alunos podem, se quiser, dormir na universidade. dormitório. 7 mil dos 68 mil que nós temos no total. Entendi. Entendeu? E aí bateu 7 mil, aí só... Aí tem que aí lotou e tem que lugar. encontrar em outro lugar. Entendi. Mas o bom de morar no campus é que é mais barato do que morar fora. do campus. Acredito. É tipo, em média, eu acho que é uns $8.000 ao ano A moradia? a moradia. E aí É, você de tem, graça. Aí você tem teu quarto. Eu não sei se é 6 mil, 8 mil, mas é por aí. Não, É se for porque 8 mil, hoje, se você né? diluir dentro do ano, ele já tá muito mais baixo. Porque hoje uma pessoa, geralmente eles alugam um quarto quando não tem na faculdade. O quarto está sendo em torno de $800 mês. Isso aí. Entendeu? E ele tá dentro, né? As facilidades, que nem eu disse, da questão de não precisar de carro. Exatamente. Entendeu? Não paga insurance, não paga um financiamento, não Vai paga. economizar E em carro, aproveita as gasolina. festinhas, Aproveita né? as festas. Tá sempre ali, sempre vai ser Tá chamado. sempre ali. É isso aí, é isso aí. Muito bem. Vale a pena morar no... Primeiro, pelo menos o primeiro ano, quando você estiver aqui estudando... Adaptação, Para se tudo adaptar legal e tal. É legal morar no campus. Muito bem. Legal. As festinhas não contam. Não. Você quer fazer faculdade aqui, meu amor? É isso que tá Tô acontecendo? pensando, É isso que tô tá pensando, acontecendo tô com pensando. Você? Você não vai morar no campus, tá? Você tem aqui a sua Mas casa. aqui em volta, viu? Tem muita universidade boa, assim, que... Seus filhos lá mais tarde. Tem a UCF aqui em Orlando. A USF, que fica lá em Tampa, é 1 hora daqui só. Super pertinho. É muito boa a USF também. University of South Florida. Não, mas o CF tá boa. A UCF também tá lado. boa. A gente gosta bastante de Orlando. Tem a UF também aqui, a 2 horas e meia daqui, que fica lá em Gainesville, que é a melhor universidade. É, a de Da Gainesville Flórida. é até, assim, trazendo pra parte do esporte, se não me engano, é o maior estádio, um dos maiores estádios Sim. deles, né? Cabem, se não me engano, são 90 mil pessoas pra você assistir um futebol universitário. Uau. É. Tem a FSU, a Florida State University, que fica lá em Tallahassee, na capital da Flórida, também, que é muito boa. Então, assim, tem muita universidade pública de altíssima qualidade aqui. E me fala uma coisa, na sua universidade tem igual filme, oh meu Deus, aquele públicozinho que é que joga futebol americano, e aí é só aquele Os público, esportistas, aí os esportistas. as panelas. As panelinhas. As panelinhas. Aí tem as patricinhas, tem isso assim? Os tem. Bem segregado. nerdzinhos. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo meu doutorado lá na Carolina do Sul, eu estava dando uma aula lá, e aí tinha o meu aluno, um dos meus alunos, na verdade, 2 dos meus alunos, eram jogadores de basquete da Na universidade. seleção, né, de basquetebol da faculdade. E eles acho que eram eslovenos, enfim, eram da Europa. E, tipo, os caras faziam 2,10 metros de altura, assim. E eles eram, enfim... O atleta, ele tem um certo prestígio, né? Quando você é um atleta, assim, tipo... O pessoal olha pra você, né? Curioso. Todo mundo que anda a pé. É famosinho, né? É o famosinho É o da famosinho, faculdade. é o popular, é o popular. É o popular. Exato. É, o nosso filho, ele é bem atleta, assim. Ele é. É bem atleta. E ele é extremamente focado e competitivo. Fica bravo, se perde e tal. Ele fez karatê por um bom tempo, acho que 5 anos, 6 anos de karatê. O melhor do karatê. E assim, machucado, quer terminar a luta, agora tá indo pro futebol, já tá naquela fissura, calma, tá começando com o nosso soccer, né? E, nossa, isso pra gente foi maravilhoso, porque ele não atraía, cara.
Ele só gostava basquete, de coisas americanas, entendeu? basquete, futebol americano. Mas a gente queria que ele fizesse O alguma nosso coisa soccer brasileira, né? e o nosso futebol, ele ficava... Nem ligava. Só que agora, de um ano pra cá, mais ou Ele menos, começou nossa, a querer, cara. Aí já tô colocando ele na escolinha, assim, ele todo competitivo, já quer ir pro campeonato. Só que, diferentemente do Brasil, os campeonatos aqui é muito legal, né? são muito legais. Ele fez o primeiro campeonato foi de luta. E aí são várias escolas, até foi numa universidade em Tampa que a gente Em foi, Tampa, né? a gente foi em Tampa, numa universidade. E, gente, é sensacional você ver como os Estados Unidos investem em educação e em esporte para as crianças, né? Gente, é fantástico. Parecia que a gente estava num filme. Tudo é filme, né? Mas é porque a gente está acostumado a ver. Enorme estádio. E a cumplicidade dos pais, assim. Todos os No Brasil pais. tem, óbvio, mas aqui é muito mais forte aquela coisa do grupo dos pais, de fazer vaquinha, de chegar para os lanches para todo mundo, cadeira para todo mundo e tal. Bem assim, é super, muito legal. super legal. Então, essa parte de Você esporte viveu nos isso, interessa. né? Você deve ter vivido muito isso. Eu ia, né, ver os jogos de futebol americano, quando eu era aluno e também... Você era de qual grupinho? Dos nerds, dos esportistas. Assim, quando eu fiz o meu mestrado, eu era do grupo da escola de negócio francesa lá, eu só andava com franceses, era meio bizarro, eu estudava inglês e só andava com alunos de 22 anos de idade franceses. Enfim, aí era só com esse grupo bem bacana. Aí durante o doutorado eu não era o grupo de ninguém, eu era o grupo da livraria lá, que eu só não saía de casa, né? Só ia para a livraria estudar. Eu tinha 5 colegas de doutorado comigo só, eram 6 só, um grupinho bem pequenininho. E aí é isso, então eu não era parte de grupo nenhum. Mas aproveitou bem. Aproveitou bem. Isso. Que demais, cara. Muito bom, né? O papo aqui dá pra ir, porque tem muita coisa curiosa, assim. Eu comentei hoje eu tava na Honra trabalhando, e eu falei, pô, hoje eu vou receber um cara assim assado. E ele falou, pô, que demais, mano. Vai ter muita gente que vai querer saber essa coisa mais a fundo da faculdade. Porque, querendo ou não, minha própria esposa, que é influencer, que fala bastante de visto, essas coisas, é predominante a questão do visto do idioma, né? Dessas coisas tudo mais, pessoal. Mas não se fala tanto da parte universitária, de como que é a vivência, né? Não só a questão de visto, a gente está trazendo hoje ele como aluno e hoje ele como professor. E é muito legal entender isso. E até mesmo para você ter dimensão, a gente está aqui como pais, já imaginando isso, mas imagina quem está lá no Brasil na dimensão de quanto vai gastar, de quanto vai custar, do que precisa. Hoje já deixamos vários tipos, assim, várias... Como fala? Eu viajando já. Várias dicas, né? Várias dicas de, o que é a facilidade de morar dentro de uma universidade, na questão de você não precisar se deslocar, na questão do que dá para usar. As diferenças também, né, amor? Assim, o Diego vai saber explicar melhor, mas igual no Brasil, a gente estuda o colegial todo período que a gente está na escola para passar numa faculdade, para fazer uma prova do Enem. O Enem, e depois você tem que fazer um vestibular. Aí você tem que fazer o vestibular. Então, você estuda aquilo para o vestibular. Os Estados Unidos não é assim, né? Você não estuda para um vestibular e no vestibular não vai cair todas as matérias. Você está estudando medicina e vai ter que ser craque em matemática financeira. Não existe isso, né? Então, eu acho que essas diferenças é muito legal, né? Eu acho fenomenal. Para você ir para uma faculdade aqui, conta muito mais o seu histórico, seus extras, né? Como você foi, as suas notas, do que uma prova que você está fazendo sob pressão. E até mesmo assim, você consegue se qualificar melhor, porque num high school bem feito na questão de você colocar nas áreas, que nem você falou eu sou melhor no exatas, então ele faz uma matemática avançada no high school, que ele pode escolher alguns tipos, e isso já se prepara melhor do que você ter que ser bom em tudo, que no Brasil é isso, né? É isso aí. Você tem que ser bom em tudo para você conseguir... História e matemática. Exato, o cara é craque em exatas, por exemplo, o cara... na sua área, o que conta, né? O que você pôs, por exemplo, na sua grade de estudos para poder estudar hotelaria, por exemplo? O meu é muito gestão de empresas, na verdade. Gestão de empresas voltada a essa área de turismo, hotelaria, etc. O meu high no Brasil eu fiz a gestão empresarial, né? Que a gente teve uma parte de hotelaria também. Sim. Eu tive essa parte. É bem legal. Tinha até, na escola que a gente se conheceu, tinha até um mini hotel
no último andar da escola para ir. Verdade, é mesmo. Você lembra disso? Agora que eu lembrei, é verdade. Eu que fazia gestão empresarial, era o meu curso. A gente teve uma E eu parte fiz enfermagem. de hotelaria. Legal. Contando que os primeiros 6 meses de gestão empresarial que eu fiz no RAI foi junto com a turma de hotelaria. De turismo e hotelaria. Aí depois dos primeiros 6 meses aí a gente separou. Entrou pra sua grade, né? Bem Então, ó, aí eu posso me candidatar a fazer o... né? Olha só. Tá vendo? Você estuda, sabe, cursos de recursos humanos, marketing, finanças. Aí, por exemplo, lá na Suíça eu tive que também, né, aprender a cozinhar, servir, essas coisas todas, né? Olha só. Que demais, que demais. E hoje eu não sei cozinhar nada, eu sou péssimo. Eu já ia falar assim, olha, Já no esqueceu, a próxima vez- a gente já escolhe um pratinho. Vai ser um aí Masterchef. pra- A gente já tem um candidato pro Masterchef Orlando. Mas assim, aqui uma coisa que eu acho que é importante passar para o público aqui, por exemplo, em relação ao... Tem várias coisas, por exemplo, em relação ao OPT que a gente estava falando. Então, por exemplo, o aluno estrangeiro aqui vai ter o direito de trabalhar pelo menos 1 ano aqui com esse visto. Ou 3 se fizer um STEM degree, né? Science, Technology, Engineering and Math. Se vamos supor, o teu empregador gostar de você durante o OPT, ele pode sim tentar bancar, O teu visto. sponsorizar o teu visto. Então, é isso. Se o empregador tiver as condições financeiras Seja apto para sponsorizar isso. Né? você e gostar de você durante o OPT, você tem também a condição de eventualmente permanecer aqui e o teu empregador te ajudar a ter um visto de... E as chances são De residência, muito né? grandes, né? Porque tem empresas que contratam sem ter todo esse conhecimento do funcionário. Nesse caso, ele conhece exatamente. Formado né? especificamente É, na área que ele muito. precisa, já conheceu em 1 ano trabalhando. É, por isso Conheci é o- importante se dedicar muito na faculdade. Ser o puxa-saco do professor e lá. Não apagar curta a luzinha. tantas festas, uma ou outra, mas... Da faculdade e no você Doutorado, dá bem né? Doutorado. também quando você for trabalhar durante o OPT. Exato. Né? Sim. O empregador tem que ir com a tua cara, tem que gostar de você. Eu, por exemplo, eu conheci uma moça espanhola que ela fez isso. Ela estudou aqui, depois fez um OPT. E assim, quando ela foi procurar emprego, ela só entrevistou com empresas Que poderiam. que poderiam eventualmente Perfeito. sponsorizar. Essa depois dica do é OPT. perfeita. Ela falava, vem cá, se eu fizer um bom trabalho depois do OPT, você me sponsoriza? Durante a entrevista. E ela não foi perder tempo com empresas que não sponsorizavam, entendeu? Então, Tá ela certo. selecionou a empresa fazendo essa pergunta, né? Se sponsorizava ou não, depois do OPT, um visto de green card, de trabalho e tudo. Se haveria a possibilidade futura, né? Exato. disso, Ela então. perguntou para o empregador durante a entrevista. E aí ela foi trabalhar com a empresa que estaria disposta a contratar. contratar. E tem empresas que, assim, elas preferem contratar pessoas desse jeito do que pegar aleatória que ela não passou por esse processo, né? Total. Isso é bem legal, gente, então. Tá vendo? Cara, abriu muita mente de quem tá querendo vir estudar ou fazer uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. É muito legal. E até mesmo de residir aqui, né? Não só o estudo. Cara, foi demais hoje, mano. E aí, tipo Foi assim, sensacional. uma última coisa que eu acho que é legal também para passar para o público é quando você for aluno aqui, para eventualmente te ajudar a pagar nos estudos, você vai ter direito a trabalhar 20 horas, até 20 horas por semana Semana. na faculdade. E Dentro da faculdade. tem muita oferta de emprego na faculdade. Bibliotecário sempre tem, né? Bibliotecário. Eu vejo que essa vaga sempre tem. Eventos, para aqueles eventos esportivos, você trabalhar. Tem muita auxiliar. coisa, né? Tem muita coisa para muita se fazer. coisa. E- Diferente de uma escola de idiomas que também pode se trabalhar também na... Só que a escola de idiomas é muito menor comparado com uma universidade muito menor. Então, há muita chance dentro da universidade de você acabar trabalhando mesmo. O visto de estudante te dá, independente de ser faculdade ou inglês, né? Você ter esse período que você pode trabalhar, mas assim, Dentro da instituição. e é remunerado, né? Não é só para você. Só que a é um remuneração estágio, vai né? pagar assim os seus custos diários. Não dá para pensar nisso e Como falar assim, eu vou modo de para vida, poder né? viver com esse valor. Não dá. Ele vai pagar os seus mínimos custos, Isso. né? Mas Porque, já. vamos supor, você vai ganhar uma média de $12 por hora, você só pode trabalhar 20 horas por semana, dá quanto isso por mês? 80 vezes 12 dá... Exato. Vai aí, mano. Eu sou Vai, péssima. exato. Vamos lá, Depois da vamos ver. calculadora, vamos colocar. Gente, já vão fazendo aí os cálculos. Ó, porque o Leandro olha, já colocou na tela, mentira. Eu falei, nossa.
Nossa, que tela! Quanto que é, então? Vamos 80 lá. vezes 12. 80 vezes 12, 960 dólares. $1.000, você vai poder ganhar uns $1.000 por Pagou o mês dormitório. Pagou o dormitório, por exemplo. Ou a É comida. o custo de comer, exatamente. Então, não pense que por esse período todo você vai Vai vir, vai viver, né? viver enquanto estudante Com isso daí. É uma ajudinha, né? É uma ajuda de custo. Aí, além dos $1.000 que você vai poder ganhar trabalhando, tem bolsa, entendeu? Então, assim, a conta acaba Vai somando não ficando tudo, né? tão alta, né? E tem que vir para se dedicar na universidade, que é o que a gente vê que o americano faz, né? Ele vive aquilo, né? A gente vê que eles sempre estão entrando em tudo que tem da faculdade de extras, né? É assim. O pessoal valoriza muito serviço aqui, sabe? Para você colocar no teu currículo. Eu participei de tal coisa, eu participei de tal organização, de tal, enfim, organização estudantil, não sei o quê. Tudo que é extra. Tudo vale. Para você colocar vale. dentro do teu currículo para depois arrumar um emprego. É isso. E assim vale também na faculdade, né? Para você entrar na faculdade, eles vão levar em consideração não só o que você estudou, mas o que você fez no colégio, né? Os extras do colégio. Então, eles levam isso muito a sério. Que nem você falou na nossa última entrevista que você foi lá na minha escola. Tenta melhorar o teu inglês. Tipo assim, porque se você tiver um inglês bom, já é meio caminho andado. Já é meio caminho. Até um pouquinho mais ainda, né? Que, ter no idioma, até mesmo as pessoas que a gente tá falando de validação de diploma, essas coisas. Cara, foca no inglês. Foca no inglês. Foca no inglês. Você que quer inglês, entra no dudaconecta.com.br, que nós temos uma escola bem legal que dá curso visto de estudante aqui nos Estados Unidos para te ajudar no inglês. Curso, se você quer um advogado de imigração, tem contador, você vai tem lá. tudo. Se precisar de assessoria empresarial ou pessoal, me procurem. Eu estou no Duda Conecta. dudaconecta.com.br. Aproveitando falando de patrocínio, amor, faz um merchan aí. Podcast começando, a gente precisa de uma... Você lembra, ela é das pessoas, eu sou dos números do business, do financeiro. Então já vamos lá. Ele quer, gente, patrocínio de snacks para os nossos convidados ter. Patrocínio de snacks, se você tem uma coisas empresa boas. e quer utilizar nosso espaço do podcast, ficar aparecendo nessa tela. É isso. Entendeu? Olha, Sim, nos gente, procura. Nem sabia, então vamos lá. Você Nos tem uma procure. empresa que quer estar aqui no podcast, procure o Jean, marido da Duda. Aí a gente coloca o contato da assessoria embaixo, tudo direitinho. É isso aí, na Tá bom? descrição vai ter o contato da assessoria Ana ou Tati. É isso. Hoje foi mais um dia de podcast, ainda não temos nome, mas já foi mais um dia. Quero agradecer, Diego, muito obrigado. Viu? Muito Foi bom ter você sensacional. aqui. Obrigada, Babá. Obrigada, Lê. É isso aí, gente. Ó, se inscrevam no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo aqui se vocês gostaram. Logo, logo vai ter cortes aqui do vídeo no canal e no Instagram do Orlando Oficial e Jean Apos. E adicione o Leandro.g Dias. Isso, né, Lê? É isso aí. Perfeito. A Babá ainda não tem o A Instagram. babá vai deixar o arroba pra cuidar dos seus filhos, assim. É isso aí. É isso. Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo podcast. Muito obrigada. É isso aí. Falou. Tchau. Obrigado. Perfeito. Muito bem, Diego. Muito bom. Caramba, cara, foi muito